A falta de acessibilidade ainda é uma barreira grande para milhões de brasileiros. Em Araraquara, um homem com deficiência visual foi impedido de abrir uma conta poupança para o próprio filho. A justificativa, ele estava desacompanhado. Mas o que parece rotina, na verdade, é ilegal. A nossa equipe de reportagem ouviu especialistas, visitou uma instituição que promove a autonomia de pessoas com deficiência visual e mostra que, com oportunidade, com respeito, ninguém precisa depender dos olhos dos outros para enxergar os seus próprios direitos. Anderson é deficiente visual há 4 anos. Ele conta que foi abrir uma conta poupança para o filho de 10 anos em um banco de Araraquara e não conseguiu. Precisava de uma testemunha e que essa testemunha fosse responsável por mim e pelo meu filho. Eu estava munido de documentos como RG, né? O meu filho também estava com o RG dele. E mesmo assim ela falou que aos olhos do banco eu sou considerado incapaz. Eu não sou capaz de abrir uma conta, eu não sou capaz de responder pelo meu filho. Segundo o advogado Bruno Bragueto, o que aconteceu com o deficiente visual é ilegal. A Lei Brasileira de Inclusão reconhece que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa e obriga os prestadores de serviços, inclusive instituições financeiras, a oferecerem atendimento acessível, sem discriminação e com adaptações necessárias. Nesses casos, o cliente que ele foi vítima de um ato discriminatório, ele pode recorrer a alguns meios administrativos para tentar solucionar essa questão, né? Se tratando de uma instituição bancária, ele pode recorrer aí ao Bacen, ao Procon, e claro que o boletim de ocorrência ele também é sempre uma possibilidade, principalmente levando-se em consideração que o próprio estatuto da pessoa com deficiência ele combina a pena para algumas práticas, inclusive a prática de discriminação. E aí, se o delegado de polícia, a autoridade policial, ele entender que houve a tipificação do crime, ele pode instaurar, inclusive, um inquérito policial para apurar esses fatos. A Gleice é deficiente visual e explica que o marido, que também não enxerga, passou por uma situação parecida. Veio da Bahia há alguns anos atrás e lá ele não teve oportunidade de estudos, porém ele não assinava. Mas uma pessoa super capaz, porque ele queria ter uma conta numa determinada agência. Chegando lá, eles alegaram que ele não poderia abrir essa conta porque ele precisava de uma procuração. Por ser uma pessoa com deficiência visual e também por não assinar, ele tinha que tem que fazer uma procuração. A Gleice sabe muito bem do que um deficiente visual é capaz de fazer. Ela é professora de tecnologia. As aulas acontecem aqui na ADVIRP, a Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto. A instituição promove a inclusão e a autonomia para pessoas com deficiência visual. O aluno chega, a pessoa chega com a demanda de aprender a atender e encerrar chamadas. Vamos aprender, porque a partir do momento que a acessibilidade é ativada, muda alguns gestos. Então, aqui a gente ensina a mexer em redes sociais, navegação na web, inteligência artificial. Essa é apenas uma das atividades. Aqui, os alunos aprendem a andar no piso tátil e as tarefas básicas do dia a dia. O deficiente visual prepara um bolo e ganha a confiança para entrar no mercado de trabalho. A Paloma fez um treinamento para participar de uma entrevista de emprego. O que você teria para nos auxiliar? Uma habilidade sua que seria boa para essa empresa? Comunicação. A ADVIRP existe há quase 30 anos e atende de graça mais de 250 pessoas com deficiência visual de mais de 40 cidades da região de Ribeirão Preto. A gente tem uma casa com sala, quarto, cozinha, lavanderia e uma sala de recursos lúdicos com as miniaturas, né, de uma casa também, utensílios. E a ideia é, desde pequeno, a gente vai fazer um trabalho de independência e autonomia nas atividades da vida diária e atividades de vida prática. O que isso significa? Né? Eles se tornarem independentes na fase adulta. Então, a gente faz tanto o trabalho de habilitação, aquela criança que chega com a deficiência visual, seja ela baixa visão ou cegueira total, já vai desenvolvendo todas as habilidades, responsabilidades para trocar de roupa, escolher sua própria roupa, né, organizar seu quarto. Na ADVIRP, o deficiente visual aprende que é possível ter uma vida comum,
apesar das barreiras que existem, por exemplo, nas agências bancárias. Em Ribeirão Preto, um banco foi condenado a pagar danos morais a uma deficiente visual que não conseguiu abrir uma conta porque estava sem testemunha. Se ele chega para comprar um produto, reconhecer ele como uma pessoa que tem seu dinheiro, que é responsável pelo seu dinheiro, que conhece as coisas, sabe os custos, né? Que vai chegar numa empresa, ele vai ser capaz de fazer aquilo que ele se propôs a fazer, né? Aquilo que ele identificou, que ele gosta, né? Que ele, como qualquer pessoa em qualquer profissão. O Anderson, do início da reportagem, que foi impedido de abrir uma conta para o filho, foi em outro banco e conseguiu. E eu fui até essa agência e chegando lá, quis acontecer a mesma coisa, mas eu já estava um pouco mais calmo. Eu fui incisivo, mais um pouco incisivo, e lá eles conseguiram abrir a conta para mim, a conta poupança, e né, eu percebi que isso não é uma regra de todos os bancos, e eu percebi também que isso não é lei, né? Isso aí foi um critério interno do banco anterior, né, que foi discriminatório comigo. E eu consegui abrir essa conta e é isso, né? E eu fico imaginando quantas e quantas pessoas não passam por isso. Pois é, o banco informou que vai apurar esse caso para realizar os aprimoramentos necessários e reforçou também que tem um compromisso com a inclusão e a acessibilidade e garante às pessoas com deficiência a plena capacidade civil e o acesso a serviços sem discriminação.